Seja bem-vinda a mais um devocional aqui na Incubadora de Mulheres. É uma honra ter você aqui. Senta-se à mesa, pega sua Bíblia, seu caderno, se alimente, se nutra desse aqui que o Senhor está preparando para a gente. Mateus 24, verso 10. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, grife, escandalizarão, trair-se, trair-se-ão mutualmente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. No devocional de ontem, nós falamos sobre o significado dessa palavra escandalizar, de escândalos, a origem dela. Se você não viu, eu vou deixar o link aqui para você assistir. Então, muitos vão cair nessa armadilha, porque a palavra escândalo, ela vem do grego escândalo, que significa o quê? Uma armadilha. É como se fosse, né, na vara de pescar, aquela armadilha que a gente prende a isca. Então, a Bíblia está falando que muitos de nós vamos ficar presos em uma armadilha. E essa armadilha se chama falta de perdão. Essa armadilha se chama ofensa. Então, muitos vamos ficar nessa armadilha. E quando a gente fica nessa armadilha, a gente vai, consequentemente, trair mutuamente e odiar uns aos outros. Porque a Bíblia aqui, ela foi escrita para nós que somos cristãos. A Bíblia aqui não está falando do mundo, né? Está falando de dentro, está falando dos de dentro. Então, se o Senhor te trouxe até aqui, preste atenção no que Ele está querendo falar com você, na forma que Ele está querendo conduzir isso aqui, para que isso entre no seu coração e encontre uma terra boa e fértil para que o Senhor de fato possa acessar. Por quê? Porque quando a gente cai na armadilha de ficar ofendida, de se sentir traída, na armadilha de se sentir humilhada, na armadilha de se sentir vulgarizada, enfim, essas são armadilhas que estaremos sujeitas, sabe? Não pense que você vai se livrar delas, o que a gente precisa aprender é a lidar com elas, porque elas virão. E a forma como você lida com elas vai determinar se você vai continuar presa a elas ou vai ser livre delas. Jesus, ele foi livre dessas armadilhas e ele nos ensina que há um caminho para ser livre, que é possível viver em liberdade, viver como um escudo, onde essas coisas vão vir e não irão nos atingir, né? Então, a gente tem o escudo da palavra, a gente tem o escudo que é o próprio Jesus em nós, que faz a diferença e que faz com que a gente possa olhar para essas ofensas de uma forma diferente. Porque a forma como você vê tudo determina tudo na sua vida. Então, se você vê a ofensa como algo que quis te julgar, te diminuir, você está esperando do homem que ele te veja como você realmente é. Quando, na verdade, a sua expectativa, a sua esperança tem que estar em Jesus. Então, pare de querer ver o outro e deseje começar a ver a Jesus no outro. Porque quando você vê Jesus no outro, ele sim é capaz de suprir as suas expectativas. Ele sim é capaz de ser a sua esperança. Ele te vê com olhos bons. Então, o olho dele é que faz a diferença. E não o olhar humano. E eu sei que eu estou falando isso aqui. Para você pode ser difícil acessar esse lugar. Mas eu estou para te dizer que não é impossível, mas você vai precisar se permitir passar pelo processo da dor para que a cura seja manifestada. A dor de ter sido ofendida, a dor de ter sido humilhada, ela não vai poder ficar oculta e escondida. E você não vai passar por essa dor só dessa vez. Você precisa perdoar, porque depois dela tem outro na fila para te humilhar. E depois do outro tem um outro. Essa fila ela precisa andar. E quanto mais pessoas te humilham e menos você se importa, mais maturidade você tem. Mais em Cristo você está. Mais as águas do Senhor subiram em você. Então, a ofensa é algo que você vai precisar aprender a lidar. E a gente cai nessa ofensa, a gente cai nesse lugar que o nosso olhar ainda está terreno. E o nosso olhar terreno, 5 mais 2 é 7. Mas o nosso olhar espiritual, ativando a mente de Cristo em nós, 5 mais 2 alimentou 7.000. Então, tira o teu olhar de tudo aquilo que os teus olhos podem ver e anda por tudo aquilo que não pode ver. Porque tudo aquilo que a gente está vendo foi criado a partir do que a gente não pode ver.
E a gente precisa andar nesse sobrenatural, porque nós não pertencemos a esse mundo, mas fomos colocados aqui para trazer o mundo ao qual pertencemos aqui através das nossas vidas. E isso vai se refletir muito em como lidamos com as aflições, em como lidamos com a ofensa. Sim, é preciso perdoar. Sim, é preciso liberar. Então, é preciso liberar. E comece liberando isso para Jesus primeiro. Porque talvez você não tenha liberado nem para ele por vergonha, que às vezes você se sente culpada. E deixa eu te falar algo, não é surpresa para o Senhor que no teu coração havia isso. Não é surpresa. Ele não está te condenando, ele não está te culpando, mas ele está te chamando, filha, me dá essa dor. Sou eu o único que vai entender a magnitude que essa dor teve para você. Sou eu o único que vou poder pegar o bálsamo e colocar nessa dor, para que as raízes que isso geraram, que isso gerou na sua vida, não se alonguem, mas sequem. Então, o convite do dia de hoje é para que você entregue as suas ofensas, os lugares onde você foi ofendida, os lugares onde você foi humilhado, as pessoas com quem você tem raiva, aquelas que você não quer nem ouvir o nome. Não só entregar elas ao Senhor, não, entrega o que elas fizeram a você. Abre o seu coração com o Senhor e pede a Ele para te curar disso. Porque isso é uma raiz de amargura. E se ela não for curada, os frutos dela se reverberão naqueles que você mais ama. Eles serão os primeiros a serem atingidos, tá bom? Porque aquilo que a gente faz na carne a gente vai colher. Mas aquilo que a gente faz no espírito a gente vai colher. Né? Então é Gálatas 6 a 8. O que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o espírito, no espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. De princípio, essas palavras podem parecer duras e difíceis, mas elas não são. Elas são vida. Ela é a própria palavra de Deus e ela tem poder para transformar todos aqueles que se permitirem por ela ser transformados. E que você seja essa mulher que vai se permitir ser transformada e guiada por essas palavras. Amém? Até amanhã.